Aqui nós defendemos a economia de mercado e a propriedade privada. Seja bem-vindo ao podcast Mises Brasil, com Adriano Paranaíba. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Mises Brasil, comigo Adriano Paranaíba, aqui apresentando o podcast do Instituto Mises Brasil. Estamos recebendo feedbacks muito positivos, principalmente porque nós estamos conseguindo manter essa nossa recorrência de toda semana você saber que você tem um episódio novo do Instituto Mises Brasil. Então estou muito feliz com o feedback que o pessoal tem dado, estamos recebendo muito feedback. Se você tiver um feedback não muito legal assim para dar pra gente, avisa, manda também, porque assim, às vezes a gente melhora alguma coisa, às vezes alguma coisa que a gente não percebeu que precisava melhorar, algum ajuste que a gente precisava fazer, tipo trocar o podcaster, sabe? Então assim, tô brincando. Mas assim, vocês por favor, mandem também críticas para pra gente fazer alguns ajustes no nosso podcast, porque o pessoal aí quer realmente ter esse conteúdo sendo entregue pelo Instituto Mises Brasil toda semana, até ver questão de data. Às vezes vocês falam assim: "Ó, tal dia é melhor para vocês entregarem o podcast pra gente, para mim é melhor assistir e ouvir o podcast quando eu estou na academia, eu só vou na academia uma vez por ano", sei lá. Então assim, avisa essa data pra gente organizar tudo direitinho e você não perder nenhum episódio, nenhuma novidade aqui do Instituto Mises Brasil, porque está sendo muito legal essa questão de eu particularmente estou gostando muito da gente gravar toda semana e ter toda semana um episódio entregue para vocês, é uma coisa que eu acho legal. Eu não sei se no nosso primeiro acho que sim, no nosso primeiro episódio que eu assumi, como apresentador do podcast, eu falei um pouco dessa minha, experiência aí com o podcast, meu envolvimento, tanto que eu acho legal, bacana, e eu tinha um podcast chamado Transportar é Preciso, que deixou aí algumas viúvas, deixou aí um pessoal desamparado, né, o pessoal tinha uma galera que acompanhava a questão de transportes, que eu tinha uma pegada nesse mesmo falando de transportes e muitas vezes entrevistando pessoas da área de transporte que não eram libertárias, não eram austro-libertárias, não entendiam de escola austríaca, mas eu sempre tentava dar essa pegada, fazer perguntas, instigar se a gente não poderia ter um modelo melhor, se a gente tivesse menos Estado atrapalhando os transportes, tá? É um projeto que eu gostava muito, achava muito legal e muita gente reclamou quando o podcast Transportar é Preciso acabou. E aí a gente conversando aqui no Instituto Mises, falou assim: "Vamos fazer o seguinte, vamos uma vez por mês, um dos episódios por mês, a gente toca no assunto sobre transportes". Então a gente vai, esse daqui vai ser o primeiro, né, nós estamos aqui em abril de 2025, gravando então esse primeiro episódio tratando de transporte. Fiquem tranquilos que a gente não vai sair da linha austro-libertária aqui do Instituto Mises, muito pelo contrário, só que a gente vai ter uma data fixa para a gente comentar sobre questões de transporte e como as ideias da liberdade podem mudar muito a questão a respeito, né, do transporte no Brasil. E infelizmente, coincidentemente, hã, a gente tem um problema grave aí que aconteceu no domingo, dia 6 de abril de 2025, e nós queremos conversar sobre esse acontecimento. O episódio aconteceu na altura do quilômetro 233, um trecho conhecido como a altura ali da BR do Morro dos Cavalos, né? E é um lugar, infelizmente, muito conhecido porque a gente tem muito problema acontecendo recorrente nesse trecho, né, que é uma região de serra, né, boa parte da BR-101, né, a BR-101 é uma BR que margeia todo o litoral brasileiro, ela começa lá em cima no Nordeste, vai descendo, vai atravessando o Brasil todo pela costa do Oceano Atlântico e termina, né, ali no sul do país, e a gente tem essa BR, gigantesca, histórica, né, desde de quando a gente começou a fazer as BRs, né. A gente vou pedir para o pessoal colocar o vídeo do acidente, porque é um acidente maluco, mano. É uma carreta, ela tomba, ela estava carregando álcool etílico, né, tombou na pista, na curva lá justamente nesse trecho extremamente perigoso, ela tomba e ele bate ali né, na barreira de concreto que divide as duas pistas e derrama esse álcool, que ele é um álcool invisível, é aquele álcool que o pessoal usa lá na Fórmula Indy, né, que quando acontece acidente você tem ali
né, tem o etanol, né, na verdade na Fórmula Indy a gente usa o etanol. O álcool etílico ele também é parecido, ele é incolor, mas você vê a chama. O da Fórmula Indy, já estou corrigindo aqui, ele é aquele que o fogo dele você não vê, mas nesse caso, que é o etílico, ele tombou e derramou. E não foi só uma questão de explodir lá a carreta, né, o incêndio foi esparramando, porque o líquido derramou e foi pegando fogo, pegou fogo em 22 carros, 3 carretas e 5 pessoas saíram feridas com muitas queimaduras desse incêndio. Graças a Deus nós não tivemos vítimas fatais, mas é um trecho que já tivemos muitos acidentes fatais com muitos problemas. E no primeiro momento, claro, o Estado ele quer pôr a culpa nas pessoas. Quem está culpado é o cidadão. Você é quem está errado. Então já quiseram meter bala lá de falar que a carreta estava irregular, estava com algum papel faltando lá na NTT, mas não identificaram nada disso, muito pelo contrário, realmente é um trecho com muitos problemas. E a gente quer falar um pouco disso, né? Nós temos várias, aqui dá para a gente ficar falando várias análises sobre essa questão dos problemas, porque não é só essa BR. Nós temos históricos, né? Se você puder colocar nos comentários aqui desse episódio algum acidente de alguma BR que te marcou, que você lembra, ó, teve um acidente aqui, e principalmente acidentes que acontecem por problema da qualidade da pista. E aqui a gente não vai falar só da questão da qualidade, né? Nós temos que entender que não é uma questão só de você, tem a concessionária, foi privatizado, foi feito concessão, então vamos fazer uma análise correta, vamos fazer uma análise importante, principalmente com essa pegada libertária nossa. Primeiro ponto, né? Essas rodovias, elas foram feitas pelo Estado, foram feitas por burocratas que escolheram esses trechos, escolheram esses caminhos. E essas rodovias foram feitas, galera, lá na época do JK. Então, assim, a rodovia, ela não precisa só dessa questão de ficar recapeando, pondo, né? O problema não é só o buraco. O problema é que você tem que lembrar que boa parte dessas rodovias brasileiras, federais principalmente, elas foram feitas na época que o carro, né, o carro fera, o carro assim que era veloz, era uma Brasília, mano. Era Fusca e Brasília, os carros potentes da época. Tinha peso diferente do que a gente tem hoje, potência diferente, autonomia diferente, né. Os caminhões grandes daquela época era a Mercedes 1313, né, que é quase metade do que a gente tem hoje de é que nem caminhonete, né. Se olhar as caminhonetes antigamente, você pega o mesmo modelo, pega o mesmo nome, mas dobrou o tamanho das caminhonetes, né, ficou assim, grandes. Então assim, você tem a questão de estrutura viária, que foi feita lá no passado, você tem a questão de geometria, que é uma questão de ângulo, a curva ali para controlar a força centrípeta, centrífuga, essas forças aí da engenharia, da física, tinha que ter um ângulo, a inclinação, né, o asfalto ali tem que ter uma inclinação, por isso que você vê muita movimentação de terra quando está fazendo a rodovia, porque tem que fazer os ângulos certinho, bonitinho, né, as descidas, as subidas. Então tudo isso foi pensado num mundo que não existe mais, um mundo onde você tinha Mercedes 1313, você tinha Fusca Brasília e às vezes um Passat, né, top, né, Passat com teto solar, Escort com teto solar. Quem com mais de 40 anos que não queria, que tem mais de 40 anos hoje, né, que não queria ter um Escort com teto conversível, era uma máquina, né, 1.6, porque era o motor top da época. Então era esse o mundo, então as nossas rodovias foram feitas num mundo que não existe mais. Então muitas vezes fala assim: vamos ampliar as pistas, né, pôr mais pista. Não é só a questão de ter mais fluxo para colocar mais pista, é todo esse problema de engenharia que a gente precisava refazer as rodovias. Aí você já fala: "Pô, Adriano, o Estado já não dá conta de fazer o que tem e manter o que tem, vai refazer tudo". Bem, o ideal seria isso, né, meu amigo, mas não faz. Vamos discutir o porquê que não faz daqui a pouco. E aí a gente para primeiro esgotar essa primeira parte, né, do governo administrando, tomando conta de uma rodovia, ser responsável pela construção de uma rodovia, depois a gente fala da administração, o governo constrói rodovias, cara, e fica perdido no tempo, demora para sair as obras, licença ambiental, tudo isso
tudo isso enrola, né? E olha só que interessante, não é de agora, nós não estamos falando de agora, nós estamos falando, galera, só para vocês terem uma ideia, vou trazer um dado aqui. Em maio de 2012, a presidente Dilma Rousseff foi lá em Santa Catarina e prometeu não só a duplicação de um monte de rodovia, mas, nós estamos falando de 2012, hein? Prometeu a construção de um túnel do Morro dos Cavalos para acabar com aquele problema, porque assim, região de montanha, região com muito acidente, né, no terreno, não adianta você ficar fazendo rodovia liberando ali a encosta você tem que fazer túnel para garantir segurança e tudo mais. Então assim, como é que tem que ser esse túnel? Eu não sei, cara. Eu sei que todo mundo faz túnel e aí a gente teria, né, uma obra, que daria aí uma longevidade e principalmente mais segurança para transporte de carro, para as pessoas que transitam por ali. A obra foi naquela época, 2012, nós temos que meter, gente, 14 anos de inflação nesse valor, tá? Esse valor está defasado demais, mas é 540 milhões e olha, ela falou lá, tem reportagem aí, vídeo dela, né, não é só vídeo dela falando sobre mandioca, sobre socavento não. Ela falando: "Ó, já está garantido, já foi feito, assinada a obra de serviço, é só sair a licença ambiental do IBAMA que nós vamos começar", né, meteu naquela trem de PAC da vida e tal. Não saiu, não aconteceu. Depois promessas e mais promessas. Então, assim, nós temos um histórico muito longo de políticos que vão lá, inauguram uma obra que nunca vai feita e a pista continua daquele jeito. Então, assim, o governo não consegue fazer o básico, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Ah, mas o governo entregou para uma concessão. Gente, vamos fazer uma análise, é a segunda ponte de análise que eu queria fazer com vocês. Não adianta a gente tem um erro grave no Brasil sobre concessões. Não adianta a gente fazer concessão de uma obra, como eu acabei de falar, desatualizada, que precisa ser refeita, tá. O cara já entra naquela concessão para ganhar uma grana ali de pedágio, vai ficar passando um batonzinho ali, tampando uns buraquinhos e vai o business do cara é ganhar dinheiro, mantendo uma obra que por sua excelência, que por sua essência, ela já é uma obra desatualizada, já é uma obra que não atende às especificações técnicas e tecnológicas do mundo atual que nós vivemos, necessidade de carga, tamanhos de carga, essas coisas todas. Então nós temos esse problema. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho, porque assim, que os austríacos oferecem a melhor teoria para compreender a economia, isso aí você já sabe, tá careca de saber quem acompanha aqui o nosso podcast. Mas, por mais didática que seja a teoria austríaca, às vezes tem alguns conceitos que o pessoal se perde, alguns conceitos econômicos aí, que às vezes é difícil, principalmente para quem não tem uma formação na área de economia. Bom, eu tenho uma solução para isso. Conheço o meu curso Economia para Não Economistas. Um curso criado para explicar sem complicação esses conceitos econômicos e tentar explicar esse maldito economês. Então a ideia do curso é você entender de moeda, origem de inflação, forças de mercado, consequências do intervencionismo e um monte de coisa que é importante para o dia a dia. O curso também oferece aulas voltadas para profissionais de outras áreas que demandam muito de economia no seu dia a dia. São 4 aulas especiais para médicos, advogados, pessoal do urbanismo e transportes e mercado financeiro. Acesse agora esse link que aparece aí na descrição do episódio e saiba mais. Economia para Não Economistas, agora de volta ao nosso episódio. É tipo assim, vamos fazer um paralelo. O governo vai pegar o seu dinheiro, vai tomar o seu dinheiro via imposto e falar assim, eu vou construir uma casa para você. E aí ele pega o dinheiro seu, né, pega lá 1 milhão para fazer uma casa para você. E aí o governo faz como um burocrata pensaria a melhor casa possível. E você poderia muito bem, quando entrar nessa casa, pensar, pô, mas o banheiro ficou longe do quarto. Pô, aqui tem um corredor que não ficou muito legal. O acesso para a área de serviço, para o quintal, podia ter sido melhor pensado. Para mim, não estou nem falando de norma técnica de ABNT, desses trem que tem que ter, senão não tira o habite. Eu estou falando de particularidades para te atender. Então, o modelo ideal que eu imagino se fosse para fazer concessão de rodovia, não era fazer concessão de rodovia, era entregar para quem vai usar aquela rodovia para fazer a rodovia para atender às necessidades deles. Então, empresas de transporte, né? Por que não faz um consórcio aí de empresas de transporte, empresas produtoras de grãos? Quem usa ali
né, as prefeituras, né, os cidadãos que vivem ali, vamos fazer a rodovia do jeito que seria melhor para atender às nossas necessidades, que somos os verdadeiros usuários. E não o governo fazer uma rodovia lá, entregue e falar assim: "Ah, vocês se viram", e entrega para a iniciativa privada para fazer uma concessão de manutenção, que a maioria dessas concessões é de manutenção, você vai ter isso, então você poderia resolver esse problema. Eh, e aí, para piorar, né, para piorar, vai jogou na conta da concessionária, que não tem nada a ver com o projeto de engenharia que é muito mal feito, jogou na conta deles lá, eles vão conseguir fazer o quê? Eles vão fazer umas obras emergencial, arrumar uma pista aqui, arrumar outra coisa ali, e anotem, hein, ainda bem que o podcast é gravado, né, no dia 7 de abril, né, um dia depois, o ministro, já pouca promessa, pouca gente vai fazer promessa, né, o ministro lá do transporte falou que nos próximos 20 dias vai ser elaborado um cronograma detalhado de obras relacionadas à região lá do Morro dos Cavalos, as vias marginais, trevos e tal, e vai melhorar muito. Então eu estou gravando esse episódio dia 9 de abril, ele deve sair aí no ar no dia 11 ou no dia 12 de abril, e aí a gente faz um compromisso aqui de daqui 120 dias, né, já vai ter passado muito episódio aqui do podcast, mas daqui 120 dias a gente faz uma revisita e fala assim: "E aí, será que fizeram alguma coisa? O que que fizeram?". Assim, eu aposto muito, eu aposto não torcendo para dar errado, mas, cara, se desde 2012, com PAC e tudo, os caras não conseguem entregar, vai fazer um trem de 120 dias na tora, vai passar um batom lá, pintar uma faixinha, colocar uma plaquinha de perigo, né, e vai ser algo somebody love. "Ah, Adriano, e se o governo fizer?". Cara, não fez nem o mínimo da obrigação, porque tem gente que morreu no trânsito, morreu em rodovia federal, por problemas da qualidade da rodovia, não está no mapa. Então esse é um primeiro, né, ponto. Eu já não sei quantos pontos eu falei aqui, mas, finalizando aqui, esse é um ponto que eu acho importante. Nós temos que mudar drasticamente a legislação brasileira para que o setor produtivo faça as rodovias, faça as obras que ele mas ele vai ter que contratar uma construtora igual o governo faz, por que que não deixa o governo contratar? Aí vem 2 pontos, né. Primeiro, o setor produtivo vai pedir uma rodovia, isso serve para ferrovia, para tudo, tá, hidrovia, tudo de infraestrutura, de logística. O setor produtivo vai falar exatamente o que ele precisa. Ó, precisa ter isso, aqui a gente vê sempre problema aqui nessa região, isso aqui tem que ter um túnel, aqui tem que ter não sei o quê, patati patatá, tá. Então, a demanda da construtora vai ser extremamente assertiva, porque os caras vão sinalizar o que que eles precisam. Pergunta para mim: "Adriano, o que que precisa fazer lá no Morro dos Cavalos?". Bicho, eu nunca passei por lá, mano. Eu nunca carreguei um piqui, né, o Hélio fica me zoando aqui dos piqui, né, mas eu nunca carreguei um piqui dentro do carro para levar para Santa Catarina, meu. Tem que perguntar para os caras que estão lá todo dia, os caras que transportam, produção, que escoa, que entra, que distribui dentro de Santa Catarina. Esse pessoal que tinha que falar como é que tem que ser a rodovia, meu, porque eles são os verdadeiros, donos, né, os usuários são os verdadeiros donos de quem usa aquilo ali. E que paga um pedágio que o modelo de concessão é manutenção, paga um pedágio lá para o cara ir lá e tampar o buraco, né, tiver né, sinalizar, pintar lá quando desgastar alguma coisa, né, então é isso. E o segundo problema das construtoras é o seguinte: quando o governo contrata a construtora, né, nós tivemos aí, por mais que nós estamos vivendo um momento de negação da realidade, da negação de fatos concretos realizados, nós tivemos aí a deflagração da Lava Jato, que mostrou aí um envolvimento de muitas obras e muitas construtoras como pivô desses grandes casos de corrupção e de desvio de dinheiro. E no meu livro Transportar é Preciso, porque o podcast veio desse livro, né? Eu publiquei o livro lá Transportar é Preciso. E nesse livro eu fiz uma relação interessante. Eu falei assim: olha, as construtoras que estão aí envolvidas com casos de corrupção, que estão aí tentando construir o Brasil, né, fazer o Brasil, elas estão envolvidas em acordos com o governo há muito tempo, há muitos anos, né? Então, uma coisa assim, é que eu relacionei, vou ler aqui para vocês, por exemplo, ó, é uma coisa que o próprio Rothbard fala muito bem, né, da oligarquia, a lei da oligarquia de ferro, né, a lei de ferro da oligarquia. Ele fala,
sobre isso, de pô, você monta um acordão, você tem empresas, tem um poder econômico e vão fazer um grande acordo com o governo e elas vão se perpetuar ali. Só para vocês terem ideia, olha só, todo mundo falava da Odebrecht, né? Não parece que não pode falar mais da Odebrecht, mas tá aí, Odebrecht. Odebrecht, e aqui eu vou falar antes da Lava Jato, tá? Antes da Lava Jato, a gente tinha a Odebrecht com 6 concessões federais de rodovias, somando 1.536 quilômetros, tá? De onde vem a Odebrecht? A Odebrecht, galera, é a empresa que construiu a sede da Petrobras em 1969. Ela construiu o aeroporto de Galeão e a usina nuclear de Angra 1. Olha só, já é um esquema assim, já. O que ela entende de energia nuclear? O que ela entende lá de sede da Petrobras é só fazer escritório, burocracia e colocar muita coisa de luxo, né? Então, beleza. Aí vamos pegar o outro, né? OAS, né? A OAS, na época da Lava Jato, ela fazia parte do consórcio Invepar, que administrava 2.340 quilômetros, tá joia? Uma empresa que desde 1975 tinha um dos sócios, o genro, o genro do falecido grande político oligarca baiano Antônio Carlos Magalhães, famoso ACM, né? Então, olha aí as coincidências da vida, né? Olha que engraçado. Camargo Correia faz parte do consórcio CCR, um dos maiores administradores de rodovias no Brasil, na época da Lava Jato, com 3.265 quilômetros. Construiu em 1968 a Ponte Rio-Niterói. Foi quem fez aquele projeto famoso Transamazônica em 1970 e 72 e construiu Itaipu em 1973. Também estava na construção da Itaipu Andrade Gutierrez, que é um dos membros do consórcio CCR. Por exemplo, faz consórcio de construtora, velho. Tinha que fazer consórcio das empresas do setor produtivo que precisam decidir o que é melhor para ali. Sabe por quê? Porque às vezes os caras fazem um consórcio e falam assim, não, bicho, pra gente era melhor meter ferrovia aqui, não precisava ser rodovia. Olha só que interessante. Às vezes aquela região montanhosa ali, às vezes fica caro fazer tudo. Pô, de repente ferrovia é mais jogo. Faz ferrovia. Pronto. Então quem tem que decidir é o setor produtivo. Entendeu? E aí esse consórcio contrata uma consultora. E eles ficam vigiando a obra dos caras para o cara entregar, porque, né? E aí entrega e acabou, vai ficar bem mais barato, vai ficar bem mais em conta para as pessoas. Para finalizar aqui, Grupo Galvão, concessão de 624 quilômetros, aqui eu sei que eles não têm mais, porque quilômetros da BR-153, que é da época do Lava Jato, tá? Eles fizeram o Rodoanel Mário Covas em 2010 e finalizando Mendes Júnior, que também fazia parte do consórcio CCR, fez a barragem de Furnas em 1958, participou também da Transamazônica e da Itaipu. Então, assim, é um combinadão de empresas que estão ali ao mesmo tempo atendendo o governo e cobrando obras do governo para fazer. Então, assim, você tem esse grande acordão, essa grande lei do ferro da oligarquia, né, que demonstra o tanto que isso é errado, né, o tanto está errado. Toda a lógica está errada de fazer, de construir, porque quem tem que decidir não é uma consultora, não é um burocrata lá em Brasília que tem que decidir o traçado da rodovia. Tá, precisa de engenheiro? Precisa, mas o mercado tem engenheiro. Essas empresas podem contratar engenheiro para o cara fazer a obra, às vezes sai até mais barato, né? Porque não tem que pagar salário de concurso público, né? Então, assim, já muda muito. E outro ponto, né? E aí a gente vou puxar mais um novo ponto, né? Que o Adriano só tá parecendo costureiro, só puxando ponto, né? O médico fazendo cirurgia aí no cidadão, né? Nós temos um problema grave que é o seguinte: essas grandes obras de infraestrutura, elas precisam ser tocadas pelo governo federal por uma série de questões relacionadas a obras entre entes federados. E existe o grande mito, o grande tabu porque o governo federal tem dinheiro para fazer essas obras, né? O estado, né, um estado de Santa Catarina não teria dinheiro para fazer a sua própria rodovia e falar para o estado, vai para o governo federal ou as prefeituras fazerem, né? Hoje há uma dependência muito grande do orçamento federal, né? Mas o que as pessoas não pensam e não lembram que o orçamento federal vem dos estados, os orçamentos do federal vêm dos municípios. E aqui a gente chega numa outra conta cruel, né?
Se a gente pegar os estados que mais demandam infraestrutura para escoar produção e receber insumos para abastecer o Brasil todo, tá? Nós temos que lembrar que esses estados não são estados ilhas, eles não estão sozinhos, eles são grandes produtores para atender e ajudar todo o Brasil, tá? Nós temos uma conta que é o seguinte, uma conta do repasse federal. Então, assim, para cada R$ 100 arrecadados em tributos federais nos estados, quanto que volta para aquele estado? Olha que interessante, né? Os estados que menos recebem valores de volta são justamente os que mais demandam infraestrutura do Brasil. Olha que doido, né? Ah, Adriano, mas eu tô nem aí pra São Paulo, eu moro aqui em outro estado. Pô, mas metade do que você compra aí, meu amigo, foi industrializado, foi feito em São Paulo, veio de São Paulo, ou entrou por algum porto de São Paulo, de Santa Catarina. Então, assim, olha só pra vocês terem a ideia. Para cada R$ 100, então os estados que menos recebem. Então, assim, para cada R$ 100 arrecadados, São Paulo recebe R$ 10 de volta. Seguido por Rio Grande do Sul, que recebe R$ 19 de volta. Paraná, R$ 16 de volta e Santa Catarina, R$ 30 de volta, né? Então, a gente vai colocar o link das fontes desses dados, porque às vezes tem dados divergentes, mas eu peguei essa fonte, vamos usar essa fonte aqui. Se tiver outras fontes aí, porque às vezes desatualiza, vai mudando, né? Às vezes vai até piorando e tal. E aqui eu não quero entrar no mérito de estados que recebem mais do que eles arrecadam, né? Porque é uma lógica ruim que eu acredito, mas o mais importante é, tá, mas aquele estado, vamos pegar São Paulo, pegar Santa Catarina, a gente tá falando de Santa Catarina. Ah, Santa Catarina é um estado rico, ele precisa ajudar com outros estados pobres. Gente, isso é uma besteira de um tamanho tão gigante, como se não tivesse pobre em Santa Catarina, como se todo mundo de Santa Catarina morasse num rooftop lá no Balneário de Camboriú, velho. Ou vocês são muito loucos de ter uma ideia, ter um pensamento, né, monstruosamente errado quando diz: "Ah, São Paulo é um estado rico, tem que ajudar outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul". Gente, tem pobre, tem favela, tem miséria no Brasil todo, toda cidade, vamos pegar uma cidade mais rica do Brasil, você tem pessoas ricas, você tem pessoas pobres, você tem pobres ali que estão sofrendo com falta de infraestrutura, você tem um monte de problemas, né. Falta de infraestrutura, falta de escola, falta de educação, falta de tudo, né. Como se só tivesse pobre em estados que são pobres e ricos nos estados que são ricos, né. E aí a gente até, por um momento, na época da eleição, a gente passa por aquele sofrimento do estresse de: "Ah, o estado pobre vota na esquerda e não sei o quê". Até essa eleição foi interessante, porque houve uma grande mudança, né, parece que foi a época que o Nordeste mais votou na direita, porque o Nordeste sabe o tanto que a esquerda é ruim e agora está penando mais ainda, agora que eles não, agora que o Brasil todo não vê mais carne, né, principalmente no Nordeste. Então, assim, existem pessoas ricas, pessoas pobres no Brasil todo, né? E existem muitas pessoas pobres em grandes centros, em grandes cidades que demandam de infraestrutura porque elas precisam de atender muitas pessoas, né? É aquela questão, né, que é muito conhecida em economia do ônus demográfico e bônus demográfico, né? Qual que é o bônus demográfico? Onde você tem grandes metrópoles, esses grandes centros econômicos como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você tem o bônus de ter muita gente produzindo e entregando essa produtividade, que é o que eles fazem, né. O ônus econômico seria o ônus demográfico, né, que acaba sendo o seguinte: se você tem mais gente, já que eles são atraem muitas pessoas para essa região, você vai ter o quê? Uma demanda maior de serviços públicos, né, serviços oferecidos pelo Estado, saúde, educação, infraestrutura, isso tudo. Então, assim, você tem uma lógica muito errada sobre a distribuição de impostos, né, dentro dessa lógica. Então, assim, como é que Santa Catarina vai falar para o governo federal: "Você não faz, mas nós vamos fazer"? Como é que vai fazer se de R$ 100 arrecadados, de cada R$ 100 arrecadados só volta 30? E ainda tem que tocar as outras coisas, saúde, educação, um monte de coisa. Então, assim, a gente tem esse problema grande no Brasil. E assim, vamos pensar assim, é uma lógica esquisita. Por exemplo, o estado de Amazonas, por exemplo, fala assim: "Ah, é porque você está falando mal do norte e do nordeste". Cara, o estado do Amazonas recebe R$ 53 para cada R$ 100 arrecadado, entendeu? Então, assim, é muita maluquice essa conta. E aí, essa conta traz um problema muito grande,
que é esse pacto federativo. Adriano, então como é que a gente vai solucionar o problema? Qual que seria a solução da proposta para resolver o problema de infraestrutura no Brasil? Pessoal, a realidade é a seguinte: o Brasil precisa deixar de ser grande. O país desse tamanho, né, não vai nunca conseguir, por uma questão de custo de transação, por um monte de problema, a gente não vai conseguir oferecer infraestrutura adequada para todo mundo. O Estado ele é incompetente na sua essência, incompetente no sentido ele não consegue enxergar as realidades, as necessidades, e aqui a gente pode meter o que o Mises fala lá em burocracia, o que o Hayek fala em O Problema do Conhecimento. A gente pode pegar todos os autores austríacos que falam do problema do Estado oferecer isso que se voga, se chama de bem público, que para mim também é outra grande marretada maluca de bens públicos, o Estado tem que oferecer. Ai, Adriano, mas poxa, você está sendo muito radical. Adriano, existe país que dá certo, né? Tem país que dá certo o governo oferecer, é só. Aí tem aquele pessoal que fala assim: é só oferecer bem, é só ter boa gestão, é só votar na pessoa correta, né? Cara, não, né? Esses países, vai me fala aí os países que estão dando certo em infraestrutura, que infraestrutura é fenomenal, tem hidrovia, ferrovia, metrô em tudo quanto é cidade, tá? Pega lá, vai lá, a Inglaterra. Pô, Inglaterra, meu, desse tamanhozinho, é pequenininho, cara, em relação ao Brasil, né? É, tem os países nórdicos, a mesma coisa, é fácil você ser um país já com um acúmulo de capital, que aí dá um outro episódio só da gente falar da diferença de países que fazem opção de ter acúmulo de capital para melhorar sua produtividade, enquanto a gente tem uma política desde muito tempo de gastar capital achando que isso vai trazer desenvolvimento. Por quê? Porque você vai ter um país que tem recurso, tem tecnologia e ele é pequeno. A população dele é pequena. Você tem, é obrigação a Inglaterra ter ferrovia para tudo quanto é lado. É uma ilha, velho. É um pedaço de terra, meu irmão, né? Países nórdicos. Cara, os países nórdicos, cara, a maior parte deles tem no país nórdico. Você pegar os países nórdicos lá, você mete isso tudo no tamanho de Minas Gerais, meu amigo. Então, assim, a ideia da secessão para o Brasil, para a nossa questão logística e infraestrutura, é uma saída excelente. Os estados param de ficar mandando dinheiro para o governo federal, tá? Esse dinheiro fica onde você gera riqueza, vai se construir, cada um vai entender a sua realidade, vai construir as rodovias, ferrovias, hidrovias, seja o que for, para atender melhor a sua produção, vai melhorar a produtividade daquele país, naquele estado que agora vira país, e você desenrola nesse sentido. Adriano, mas você esqueceu de falar dos Estados Unidos, né? Pô, os Estados Unidos é um país tão grande quanto o Brasil. Mas, bicho, lá os caras levaram a sério o Pacto Federativo. Lá é federação. Esse nome que a gente dá para o governo federal, que é União, lá eles levam a sério. O governo só serve para manter unida a galera, segurança nacional e uma coisa ou outra aqui. Entendeu? Então, assim, cada país tem a sua renda, o grosso da receita fica nos seus estados. Com isso, eles fazem toda a sua legislação. Até assim, pessoal novo, quando viaja para os Estados Unidos, fica com o maior problema, porque quer tomar uma cervejinha e tal estado só pode beber a partir de 21, outro estado só pode beber pode beber a partir de 18. Aí, para comprar, tem lugar que para comprar bebida alcoólica tem que transportar só dentro do porta-mala, tem outro que fala. Então, assim, cada um faz a sua legislação. Tem lugar que tem pena de morte, tem lugar que não tem pena de morte, tem lugar que tem só prisão perpétua, tem lugar que tem pena de morte e é agulha, é injeção letal, o outro é cadeira elétrica. Cara, então, assim, cada estado é uma realidade diferente. E do jeito que a gente está hoje no Brasil, né, a forma como a gente estruturou, e aí vamos fazer o link com aquelas oligarquias de ferro que abastecem o governo federal de obras, de infraestrutura, elas vão trabalhar e trabalham fortemente para manter o Estado como ele é. Você concentra recurso em Brasília porque eu só preciso corromper pouca gente, né? Imagina você ter que corromper 27 ministros de transporte para poder fazer uma grande obra onde você consegue desviar muita grana. Cara, vai dando trabalho, é muito mais fácil você pegar um avião para Brasília e você resolve todo o orçamento de obras de uma empresa. Então, assim, tem que separar. O Brasil precisa solução
para a infraestrutura é a secessão, não adianta, por uma questão de gestão, por uma questão de logística, principalmente questões de arrecadação, o dinheiro fica onde ele é arrecadado, né, e você vai tendo uma possibilidade dos estados gerarem a sua riqueza e desenvolverem as suas particularidades, as suas formas de renda, né? Muita gente fala aí, mas se separar o Nordeste vai virar uma miséria. Cara, o Nordeste é justamente uma miséria, muitos lugares pobres, por conta do Pacto Federativo. Vamos pensar, é tipo assim, você achar que o nordestino é tudo gente burra. De onde vieram os grandes autores da literatura brasileira? Cara, a maioria dos principais autores da literatura brasileira vieram do Nordeste. Da onde vieram os primeiros grandes movimentos, né, de libertação dos escravos no Brasil? Veio do Nordeste, Pernambuco e Ceará, com o Dragão do Mar, Pernambuco. Movimentos até de secessão, o governo federal atrapalha a gente mais do que ajuda. Vieram do Nordeste, foram sufocados, né? Onde a gente tem hoje grandes inovações surgindo, né? Onde você tem, eu fiquei sabendo de um dado interessantíssimo, o ITA fala que a maior parte dos alunos aprovados no ITA, que é considerado uma das maiores, mais importantes, vestibulares mais difíceis que a gente tem, a maioria do pessoal que vai de lá é de Fortaleza, do Nordeste, rapaz. Então, assim, a gente querer falar assim, não pode separar porque o Nordeste vai ficar na pobreza. Cara, eu acredito muito que o Nordeste ficar independente vai ser uma carta de alforria de Brasília, né? E você vai ter realmente um Nordeste gerando prosperidade para a população de lá, resolvendo seus problemas, porque não falta capital intelectual no Nordeste. É um povo trabalhador, um povo que sofre, mas está lá, firme e forte, trabalhando, lutando. Temos grandes empresas, né? O setor turístico do Brasil, melhor estruturado, é no Nordeste. Então, assim, não dá para a gente ser vitimismo com pessoas que não merecem, porque elas são vitoriosas, que são os nordestinos, são, na verdade, eles são vítimas desse sistema cruel que nós temos no Brasil, e que muito do dinheiro desviado no Brasil é para falar que vai trazer integração para o Nordeste, transposição do Rio São Francisco, uma obra de infraestrutura que drenou mais dinheiro do que água para poder levar a prosperidade lá para o interior do Nordeste, né? Então, obras de açudes, que sempre ficaram no papel e o dinheiro saiu de Brasília e nunca chegou lá. Então, a famosa indústria da seca que a gente tem. Então, assim, eu sou um grande defensor da secessão, acho que é o caminho para o Brasil na questão de infraestrutura resolver o seu problema, porque aí você vai conseguir integrar mais. É engraçado, né? Separar, né? Desintegrar o Brasil, a gente vai conseguir integrar mais o Brasil, os estados que vão surgir como nação. Tá joia, pessoal? Essa era, né? Vocês viram que eu usei a obra lá né? O acidente do Morro dos Cavalos com um pano de fundo de reflexão. Toda vez que você vê um acidente numa rodovia, numa ferrovia, né, numa obra pública e tiver gente morta, tiver gente ferido, faça a seguinte reflexão: foi o Estado que matou aquela pessoa, foi o Estado que feriu aquela pessoa, e se você começar a refletir dessa forma, você vai mudar a sua percepção do Estado e ver o tanto que nós não precisamos do Estado como ele está aí dado para nós. Pessoal, esse foi o bate-papo de hoje. Eu achei que foi, assim, eu fiquei meio empolgado em alguns momentos, assim, você até desculpe, mas é porque eu estava numa fissura de falar de transporte aqui no Instituto Mises, então agradeço a audiência de vocês. Sigam as nossas redes sociais, Instagram e YouTube. Aqui no YouTube, marca o sininho. Não só se inscreva, mas marca o sininho para você receber de primeira mão o episódio quando ele chegar. Além dos outros distribuidores de podcast, no Spotify, na Apple e outros aí na Amazon, tem vários aí. Às vezes você está escutando a gente de algum desses provedores, marca lá, favorita o nosso podcast. E lembrando que o podcast é uma produção do Instituto Mises Brasil, que junto com você nós fazemos a liberdade. Valeu, moçada, um forte abraço e até nosso próximo episódio. Valeu!